Olá, este é o episódio número 23 da série O que é o Espiritismo. E é o episódio final, é o fechamento desta série. E como nós temos conversado nos últimos vídeos sobre a prática do Espiritismo, nós vamos encerrar esta série falando, então, da mediunidade, ou seja, da realização das reuniões mediúnicas nos centros espíritas, que é uma prática muito comum, mas que nós precisamos compreendê-la na sua extensão, na sua profundidade. A reunião mediúnica, normalmente, ela ocorre no centro espírita em ambiente específico, destinado, então, à participação dos médiuns, dos esclarecedores ou dialogadores e também do ou dos dirigentes da reunião mediúnica. Por que no centro espírita nós realizamos esse intercâmbio com os desencarnados? Lembrando que os espíritos nada mais são do que os seres humanos, como nós. Qual é a diferença? É que eu sou um espírito reencarnado. E ele que está no mundo espiritual é um espírito desencarnado. Mas todos nós somos espíritos. E nós recebemos a comunicação deles, que é dada através dos médiuns. Médium, portanto, é um intermediário da comunicação dos desencarnados com os encarnados, para que possamos, no diálogo com eles, ou consolá-los, ou esclarecê-los, ou recebermos consolo e esclarecimento deles, dependendo da condição em que cada um se encontra nesse depois da morte. Porque assim como aqui na Terra, no mundo espiritual, nós temos também espíritos de todas as categorias intelectuais, morais e espirituais dentro da lei de evolução. As reuniões mediúnicas podem se caracterizar em três grandes grupos. Nós temos as reuniões mediúnicas de assistência espiritual, as de tratamento espiritual e as de desobsessão. As reuniões mediúnicas de assistência espiritual são aquelas em que recebemos as comunicações espontâneas dos espíritos e nesses diálogos, normalmente, nós temos o ensejo de esclarecê-los, de consolá-los. Por isso, o nome reunião de assistência espiritual. Já nas reuniões mediúnicas de tratamento espiritual, são aquelas dedicadas ao tratamento tanto do nosso organismo físico quanto do nosso organismo espiritual, ou seja, o perispírito. Então, são reuniões bem específicas. Assim como também a reunião mediúnica de desobsessão tem a especificidade de atender os espíritos que estão no campo do mal, os espíritos que estão no desforço da obsessão, de fazer o mal sobre nós que estamos encarnados. São os três principais tipos de reuniões mediúnicas desenvolvidas nos centros espíritas, mas nós temos também a reunião de educação mediúnica para aqueles que estão iniciando na tarefa da mediunidade ou do esclarecimento. Temos também reuniões mediúnicas para atendimento a suicidas. Então, algumas reuniões mediúnicas mais específicas, o que é muito natural acontecer nos centros espíritas. A finalidade maior é sempre a orientação moral, nossa para eles ou deles para nós, porque nas reuniões mediúnicas nós podemos também receber a palavra amiga dos chamados benfeitores espirituais ou guias espirituais, que são espíritos mais aperfeiçoados, mais evoluídos e que vêm nos trazer, então,
instruções que nos são benéficas e necessárias para melhor vivermos. Agora, o Espiritismo chama-nos a atenção para que a mediunidade não seja utilizada de qualquer maneira e que as reuniões mediúnicas, de preferência, não sejam realizadas fora do ambiente do centro espírita. O médium precisa estudar, o médium precisa disciplinar-se para controlar as suas faculdades mediúnicas. O médium precisa se trabalhar a humildade. Assim, em se melhorando moralmente, ele criará para si mesmo um escudo protetor e terá sempre o amparo dos benfeitores espirituais. O médium, portanto, não pode apenas comparecer ao centro espírita no dia e horário da reunião mediúnica. Ele tem que fazer parte de grupos de estudo sistematizado do espiritismo. Tem que exercer constantemente a caridade. Tem que se educar, se melhorar moralmente. E não pode esquecer da utilização da prece ou oração, se preparando para estar sempre ligado ao Evangelho. E assim o seu guia ou mentor espiritual poder lhe auxiliar o tempo todo. Então, não basta ter mediunidade, não basta ser médium numa reunião mediúnica do centro espírita. É preciso estudar o espiritismo, é preciso se trabalhar moralmente, é preciso exercer a caridade e estar sempre ligado à oração, porque aí sim o médium estará melhor preparado e as reuniões mediúnicas terão uma melhor qualidade. E por falar em qualidade, a reunião mediúnica exige dos seus componentes, dos seus participantes, seriedade, compromisso, porque os espíritos aguardam a nossa seriedade e o nosso compromisso. E no trabalho de esclarecimento, ou seja, sendo um esclarecedor ou dialogador, deve-se utilizar sempre a fraternidade, a tolerância e a compreensão, como gostaríamos que usassem de fraternidade, tolerância e compreensão conosco. Os espíritos também são pessoas, também são seres humanos, que apenas encontram-se desencarnados. E que o médium espírita, então, no estudo do espiritismo, aprenda a se disciplinar para ser um bom intermediário das comunicações entre os desencarnados e os encarnados. Com isso, então, nós chegamos ao final da série O que é o Espiritismo, convidando a você para rever os vídeos, aprendendo o que é o Espiritismo e aprendendo a melhor ensiná-lo e vivenciá-lo, e que possamos, então, ter a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de evolução e o Evangelho como nossos roteiros de vida, vida que se espraia pela eternidade. Muito obrigado pela sua companhia e que possamos estar sempre juntos, mergulhados nas vibrações do amor, o maior dos sentimentos. Um grande abraço e paz em sua vida.